Ó, nós aqui outra vez. É redundância falar que é uma alegria, né? É redundância falar que é uma alegria muito grande estar aqui. Olhar para essa igreja e ver essa igreja lotada, né? Numa quarta-feira à noite de Copa do Mundo. Nem sei quem joga hoje, mas tem jogo por aí, né? Deve ter. Ainda bem que não é do Corinthians. Corinthians é uma beleza, dá alegria para todo mundo, quando ganha e quando perde, né? É uma maravilha. Sejam muito bem-vindos essa noite. Quem lembra da do primeiro grupo depois do acampamento? Que tema que nós abordamos? Quem lembra? Escolha. Pelo menos um lembrou aqui. E no segundo? Permanecer. No terceiro? Caminhar. Nossa Senhora, vocês fizeram a lição de casa, hein? Maravilha. E hoje, então, dando sequência naquilo que o Espírito Santo soprou para nós, nós vamos falar sobre ir para águas mais profundas. Avance para águas mais profundas, ou seja, aprofundar. Vixe, mas e aí? Eu já estou virando piruleta. Depois que acabou meu acampamento, até agora eu não consegui entrar no ar direito, né? Eu fico imaginando vocês que fizeram acampamento agora, né? Como é que tá o coração? Como é que estão as coisas, as mudanças? Alguém sentiu alguma mudança na sua vida depois do acampamento? Levanta a mão, só para eu ver. Maravilha, maravilha. É assim que acontece. Muitas mudanças virão. Muitas mudanças. É só o começo. É só o começo. E é disso que a gente vai falar um pouquinho nessa noite. É disso que a gente vai falar, de mudanças que ocorrem na nossa vida, daquilo que Deus prepara para cada um de nós. E é esse chamado que Jesus vai fazer para nós hoje, para que a gente de fato aprofunde nele. Aprofunde nele. Pega a sua Bíblia. Quem não trouxe Bíblia, levanta a mão. Vocês estão tudo com vergonha, né? Levanta a mão aí quem não trouxe. A Vera Nilva, levanta o braço. Cadê minha mulher? Ela ganhou uma Bíblia e ela esqueceu de trazer. Cadê a Vera? Eu não estou vendo a Vera. Levanta esse braço aí. É. Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Não é assim? Essa daqui é minha. Como é que você vai aprofundar em Jesus Cristo se você não traz a Bíblia? Tem que trazer a Bíblia, né? Traga a sua Bíblia. Ah, mas tem dia que não vai nem usar. Traz assim mesmo. Cria hábito. Você vai criar hábito de carregar a Bíblia, né? Vamos lá. Evangelho de São Lucas. São Lucas, no capítulo 5. São Lucas, no capítulo 5. Amém ou misericórdia? Amém. Amém, maravilha, vocês estão ótimos. Quem fez inscrição para o Encheivos aí? Vamos ver. Maravilha, hein? Tivemos um recorde de inscrições, 217, se eu não me engano. Acho que foi isso, 217 inscrições. Uau! Não sei onde é que a gente vai colocar esse povo durante 4 meses, mas é assim que o Senhor está conduzindo as coisas para nós, graças a Deus. Então vamos lá. Capítulo 5, no versículo 1. Certo dia, Jesus estava à beira do lago de Genezaré,
e a multidão se comprimia ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Trazendo aqui para hoje já, o povo ia atrás de Jesus para ouvir a palavra de Deus. Você tem a Bíblia e você não traz. Toma vergonha na sua cara. Naquela época o povo andava atrás de Jesus, não tinha estrada, não tinha asfalto, era só pedregulho e carrapicho. E o povo andava atrás dele para escutar o que o homem tinha para falar. E tudo que ele falou está escrito aqui. E você não pega a Bíblia. Vou falar muito na orelha de vocês por causa disso. Então vamos lá. Certo dia, Jesus estava à beira do lago de Genezaré, e a multidão se comprimia ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Qual que é o contexto aqui? Esse contexto é logo após Jesus ser batizado por João Batista. Então, para a gente entender isso, Jesus, 30 anos da vida dele, sabe-se muito pouco. Jesus ficou quietinho lá, sendo formado e educado por Nossa Senhora e por São José. Quando ele vai iniciar a vida pública dele, ou seja, quando Jesus começa a se revelar para as pessoas, a primeira coisa que Jesus faz é ser batizado por João Batista. Então Jesus vai até onde está João Batista, lá no Rio Jordão, e é batizado por João Batista. Quando Jesus chega, João Batista olha para ele e fala: ei, você está doido, velho? Imagina, sou eu que preciso ser batizado por ti, não? Eu te batizar. E Jesus vai falar para ele: não, João, fica tranquilo aí, faz o que tem que ser feito, porque é assim que tem que acontecer. Só a partir de então que Jesus de fato inicia a sua vida pública. Não imediatamente, porque após o batismo Jesus vai para o deserto, onde Jesus vai passar 40 dias e 40 noites no deserto. Somente a partir desse período é que Jesus começa de fato a sua vida pública. Ou seja, Jesus começa a anunciar o reino de Deus. E o anúncio do reino de Deus já vem junto com um monte de coisa que Jesus fazia. Ou seja, curava as pessoas. A presença de Jesus já curava as pessoas. Daí que surge o que está escrito já no primeiro versículo, que uma multidão andava atrás dele. E aqui vai dizer: porque queriam ouvir a palavra de Deus. Então aquele povo daquela época, vendo que Jesus já logo no início já começa a realizar curas, já começa a ser diferente de tudo aquilo que eles viam. O que esse cara está falando? Preciso ir atrás, preciso ouvir o que esse cara está falando. E nisso juntava, um fala para o outro fala para o outro, e ia atrás. Então é nesse contexto, no início mesmo da vida pública de Jesus, aonde se dá, aonde a gente vai começar a noite de hoje. Dando sequência no versículo 2. Ele viu 2 barcos à beira do lago. Se você trouxe uma caneta, grife esse viu aí na sua Bíblia. Porque depois, ao longo da nossa caminhada com Jesus, em vários trechos da Bíblia você vai ver, e aí você vai anotar também: Jesus viu Mateus na coletoria de impostos, Jesus viu Zaqueu em cima da árvore, Jesus viu 2 barcos no lago. O que significa isso? Que Jesus está de olho. Jesus não está à toa, Jesus não está passeando, Jesus tem uma missão a ser cumprida, e Ele está de olho em tudo que está acontecendo. Mas Jesus está olhando para mim? Tá. Jesus está olhando para você? Tá. Jesus está olhando lá no fundão lá? Tá.
Esse é Jesus. Ele está de olho em tudo. Em tudo. Mas por que que Ele está de olho? Porque Ele nos ama. Ama. Princípio de todas as coisas. O amor de Deus. Então Ele nos ama. Então Ele está de olho em nós para quê? Para que a gente ouça as palavras dEle, para que um dia a gente vá morar junto dEle. É bem simples. Não tem nada de complicado nisso. Então Jesus está de olho em nós o tempo todo. Para quê? Para nos chamar. O tempo todo Ele vai ficar nos chamando. E é o que Ele faz aqui nessa hora. Jesus viu 2 barcos à beira do lago. Os pescadores tinham descido e lavavam as redes. Subiu num dos barcos, o de Simão Pedro, e pediu que se afastasse um pouco da terra. Então sentou-se e do barco ensinava as multidões. Então Jesus vem, é lá no lago de Genezaré, vê 2 barcos, a multidão toda atrás dele. Ele para, sobe no barco e pede para que Simão se afaste um pouco, que entre um pouco no mar. E dali ele começa a ensinar as pessoas. Da barca de Pedro, ele começa a ensinar as pessoas. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança mais para o fundo, e ali lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada, mas pela tua palavra lançarei as redes. Eu queria que você grifasse, vamos gastar um pouquinho de tempo aqui. Avança mais para o fundo e lançai vossas redes. Talvez na sua Bíblia está com a escrito um pouquinho diferente, mas é bem isso. Avança mais para o fundo e ali lançai as vossas redes de pesca. Grifa. E depois você vai grifar: mas pela tua palavra lançarei as redes. Aqui são 2 coisas muito importantes para a gente poder entender essa noite. Jesus sobe na barca de Pedro. A gente vai ler mais para frente um pouquinho e a gente vai ver que Jesus vai chamar Pedro. É quando Jesus começa a chamar quem seriam os seus apóstolos. Esse é o início. Isso aqui consta em todos os 4 evangelhos. Não todos da mesma forma. Aqui no evangelho de Lucas, onde ele vai com uma riqueza de detalhe maior. Nos outros de Mateus, de Marcos e de João, é somente citado. Mas Lucas não. Lucas ele aprofunda de fato na cena, para trazer para cada um de nós aqui qual foi a realidade do que aconteceu naquele momento. Então Jesus aqui, em primeiro lugar, ele sobe na barca de Pedro. E mais para frente, depois nós vamos ler, ele vai chamar Pedro. Pedro, lança tuas redes, que já é aqui, porque eu farei de você pescador de homens. Esse é o chamado para Pedro. Eu não combinei absolutamente nada com a Lígia. Cadê a Lígia? A Lígia está ali. Eu não combinei nada com a Lígia. E ela, na oração que ela estava trazendo aqui, ela já trouxe a figura de Pedro. Ela trouxe a figura de Pedro. Ela não sabia nada do que eu ia falar. Eu só passei para ela aquele tema ali. Isso para mim, a hora que ela estava rezando, já vem mostrar para mim como que a presença de Deus se faz de uma maneira muito real, confirmando aquilo que tem que ser falado, confirmando aquilo que Deus deseja que a gente partilhe nessa noite. Então Jesus vai e chama Pedro em primeiro lugar, para ser o seu apóstolo, para ser discípulo, para aprender com ele. E Pedro vai deixar o barco, Pedro vai deixar suas redes e vai seguir Jesus. Mas Pedro não fazia a menor ideia do que isso significaria para a vida dele. Pedro não tinha a menor noção
do que é seguir Jesus. Mas ele vai. E a gente vai entender por que Pedro se assemelha tanto com a gente. Ou melhor, nós nos assemelhamos com ele. Muito. A gente se assemelha demais com Pedro. E a gente vai ver por quê. Pedro começa a andar com Jesus. Pedro começa a caminhar com Jesus. Pedro começa a ver tudo aquilo que Jesus fazia. E logo de cara, o que acontece? A sogra de Pedro está doente. Logo de cara. Logo depois dessa cena que a gente está narrando aqui hoje, a sogra de Pedro fica doente. E Jesus vai lá e cura a sogra de Pedro. Na frente dele. E Pedro vê. Mas Pedro não fala nada. Pedro não fala nada. Pedro já tinha experimentado aqui nessa passagem a pesca milagrosa, porque eles vão jogar suas redes e vão pegar uma quantidade enorme de peixes. Então Pedro já tinha presenciado que Jesus fazia os milagres, que Jesus fazia a coisa acontecer. Depois ele vai lá e cura a sogra de Pedro. Logo mais para frente, o que acontece? Jesus está orando no monte e vai falar para eles: pega a barca e atravessa o lago, volta para Cafarnaum. Eles pegam de noite e vão remando. O vento é contrário, as ondas batem no barco, todo mundo fica apavorado. O que acontece? Jesus vem caminhando sobre a água. E a hora que se aproxima do barco, quem é que fala primeiro? Pedro. É sempre ele. É sempre ele. Pedro vai falar: Senhor, és tu? Olha a pergunta de Pedro. Senhor, à noite, imagina, você está no meio do lago, escuro, não tem luz elétrica, não tem nada lá, e ele consegue enxergar. E ele vai falar: Senhor, és tu? Ó, se for o Senhor, manda que eu vá andando sobre a água. O que Pedro está fazendo aqui? Testando Jesus? Pedro está testando Jesus? Será que é o Senhor mesmo? O Senhor é o bom? O Senhor faz tudo? Então faz com que eu vá andando sobre a água. E Jesus fala para ele: vem. Vem, Pedro. E Pedro desce do barco e começa de fato a andar sobre a água. E está andando sobre a água. Mas a hora que bate o vento, desvia o olhar. Desvia o olhar de Jesus. E aí Pedro começa a afundar. Bate o desespero e ele grita: Senhor, salva-me. E Jesus estende a mão e segura Pedro, não deixa que ele afunde. Então Pedro experimenta na pele quem é Jesus, quem é esse homem que está fazendo tudo isso. Mais adiante, Jesus pega Pedro, Tiago e João e leva para o alto do Monte Tabor. E lá no alto do Monte Tabor, Jesus se transfigura, o seu rosto fica brilhante pela ação do Espírito Santo. E ali aparecem para Jesus Moisés e Elias. Qual que é a atitude de Pedro? Mais uma vez, Pedro: Senhor, vamos ficar aqui em cima, pô, tá legal pra caramba aqui, vamos fazer 3 tendas, aí a gente fica aqui, vamos morar aqui. Aí Jesus, lógico, vai falar para ele: Pedro, você não sabe o que você está falando, vamos descer, filho. Trouxe você aqui só para te mostrar. Você está vendo a glória de Deus? E desce. Então Pedro vai experimentando gradativamente quem é Jesus. Ele vai sentindo no dia a dia quem é Jesus. Para Pedro, Jesus não é mais aquele cara que as pessoas corriam atrás dele para ver o que ele fazia. Jesus estava vendo diariamente, morando com ele. Então não era mais para Pedro algo espantoso ou algo que ainda precisasse ser comprovado. Caminhando mais um pouquinho, quando Jesus vai e pergunta: quem dizem os homens que eu sou? As outras pessoas
Quem dizem? Aí um fala que é João Batista, outro fala que é Elias, tudo mais. Aí Pedro, ele faz a confissão de fé extremamente verdadeira: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus vai dizer para ele: não foi nem a carne e nem o sangue que te revelou isso. Ou seja, foi o Espírito Santo que te revelou. Então isso mostra naquele momento que Pedro tinha já uma ligação com o Espírito Santo. E aí nessa mesma hora, o que Jesus vai dizer para ele? Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Está percebendo a intimidade que Pedro tinha com Jesus? Vai percebendo o tanto que Pedro era íntimo de Jesus, o tanto que Pedro experimentava de fato a pessoa de Jesus. Caminhando mais para frente um pouquinho, eu estou procurando seguindo uma ordem cronológica aqui. Caminhando mais um pouquinho, já quase no final da vida de Jesus, na última ceia, Jesus sai de trás da mesa, coloca a toalha em volta da sua cintura e começa a lavar os pés dos discípulos. Qual é a atitude de Pedro? Meu pé? Mas não vai lavar mesmo. De jeito nenhum eu vou deixar o Senhor lavar o meu pé. Olha que postura arrogante de Pedro. Olha que orgulho de Pedro. Imagina que o Senhor vai lavar meu pé. Não vai lavar meu pé de jeito nenhum. E aí Jesus, lógico, puxa a orelha dele, se eu não lavar o seu pé, você não vai ter parte comigo. Porque como que uma pessoa orgulhosa como você não quer que eu lave seu pé? Isso aqui nós já estamos falando já quase 3 anos, quase não, 3 anos já de convivência com Jesus. E Pedro continua tendo essa mesma atitude. Por isso que eu falei no início, a gente se identifica muito com Pedro. Muito. Uns num ponto, outros no outro. Mas a cada momento da nossa vida, a gente acaba se identificando com Pedro. Então Pedro, ele é humano demais. Pedro é humano demais. E com toda a sua simplicidade, e com toda a sua natureza intempestiva, ele vai falando e solta o que ele tem que falar. Quantos de nós não somos assim? Quantos não somos assim na nossa vida? A hora que acaba o lava-pés e acontece a última ceia, e Judas sai, que vai trair Jesus. Jesus sai e vai para o Monte das Oliveiras, e vai para lá, e vai rezar. Quem que ele leva? Pedro, Tiago e João. Pedro está sempre junto, em todos os momentos. E aí o que acontece? Jesus, naquela angústia, já sabendo que seria preso, conhecedor de tudo, Jesus fala: fica aqui, vigia comigo, reza comigo. E Jesus se afasta, vai mais para lá um pouquinho para rezar. A hora que volta, Pedro está dormindo. Acorda, Pedro, acorda, Pedro, você não é capaz de ficar 1 hora comigo? Está falando para nós. Acorda, acorda, você não é capaz de ficar 1 hora comigo? Jesus acorda ele e fala isso para ele. Ele acorda. Aguenta aí, Pedro. E Jesus sai de novo. Fica lá mais um pouquinho, suando sangue, de tanta angústia, de desespero,
de saber o que ia acontecer, a dor que ele iria sofrer, porque naquela hora é o Jesus homem encarnado, totalmente humano naquela hora, sabendo pelo que ele ia passar. Ele volta, que jeito que está Pedro? Dormindo de novo. Jesus deve ter pensado, não é possível esse menino, faz 3 anos que ele está comigo, ele não entendeu nada ainda, ele não entendeu nada ainda. Acorda, Pedro, acorda. E Jesus pela 3ª vez sai, vai rezar de novo. Quando volta, o que Pedro está fazendo? Continua dormindo. É para acabar, né? É para acabar. Jesus acaba perdendo a paciência e fala, vamos embora, vai, vamos embora que não adianta não. Mas aí o que acontece logo em seguida? Os soldados trazidos por Judas chegam e vão prender Jesus. E a hora que vai prender Jesus, o que Pedro faz? Mais uma vez, olha o homem na parada. Jesus arranca a espada e corta a orelha do soldado. Olha a reação de Pedro. O mesmo que estava dormindo, não estava dando importância nenhuma, de repente parte para ser um valentão, para resolver a coisa na facada. É assim que se resolve? É assim que a gente trata os problemas da vida, na facada? Ele devia ter ficado acordado rezando, não se utilizar de uma arma para atacar quem quer que seja. E Jesus, lógico, vira para ele e fala, Pedro, baixa sua espada, não é por aí. E ainda cata a orelha do soldado lá e cola de novo, né? Esse é Pedro. Mais para frente, levam Jesus preso, e lá, a hora que começa aquele julgamento, Pedro nega Jesus 3 vezes. 3 vezes. Você conhece, você estava lá junto com ele, você andava com ele, eu já te vi. Não, não sou eu não. Ah, não, você andou assim com ele, porque eu já te vi, eu já vi você lá para lá e para cá, para papai, eu já vi. Não, não sou eu não. Não, senhor, parece que você estava lá com aquele. Não, nunca vi esse homem. Dá para acreditar que Pedro fez isso? Dá para acreditar que Pedro teve esse comportamento? O pior é que dá. Pior é que dá, porque nós somos assim. Nós somos assim. Sabe? Nós somos assim. Às vezes a gente faz experiências maravilhosas com Deus. Nós fizemos experiência maravilhosa no nosso acampamento. Nós fizemos. Nós fazemos experiências durante a nossa vida fantástica. Hoje mesmo tinha uma irmã partilhando comigo lá no fundo. Ela me ligou e falou assim, Carlinhos, preciso partilhar com você. Eu falei, vamos partilhar. Nós fomos conversar. Ela veio contar da graça que Deus está realizando na vida dela. Ela quis testemunhar a graça que Deus está realizando na vida dela. Então, ao longo da nossa vida, a gente vai experimentando Deus de diversas formas. Mas ao mesmo tempo que a gente experimenta esse Deus de diversas formas, a gente vai abandonando Ele para o caminho, a gente vai negando Ele pelo caminho. Por que a gente é assim? Por quê, né? Porque se a gente já experimentou de fato, já teve ali, é quase que físico o negócio, a gente chega quase que a palpar a graça acontecendo na nossa vida. Mas basta um vento para a gente tirar o foco de Jesus e começar a afundar. É impressionante isso. Não deveria ser assim, a gente deveria aprender logo de cara, né? Mas a gente não aprende. Passa uma noite, Jesus é açoitado e é crucificado. Onde estava Pedro? Os evangelhos não contam. Ele estava em algum lugar.
mas não estava lá aos pés da cruz. Não estava. Não estava. Compreensível também. Talvez muitos de nós teriam medo. Medo. Mesmo tendo visto tudo que Jesus fez, ainda teríamos medo. A gente já tem 2000 anos de história, que a gente aprende a mesma coisa. A gente tem medo hoje. Imagina Pedro. Por isso que a gente não pode julgar Pedro. Com tudo isso que eu estou contando aqui, a gente não pode julgar. Talvez a gente faria pior. Talvez no primeiro chamado a gente nem continuaria com ele. Talvez na hora que ele chamou lá, Pedro, ó, vem comigo, larga o barco aí, vem comigo, a gente não teria ido. Não é? Então a gente não pode julgar de maneira alguma. E aí então Jesus é crucificado e morre. Quando Jesus morre na cruz, e depois, qual que foi a primeira atitude de Pedro? Está em João capítulo 21. O que Pedro faz? Pedro falou assim: vou pescar. É para acabar esse Pedro, né? Vou pescar. Tudo aquilo que aconteceu, 3 anos da vida dele, que transformou o mundo até hoje, o homem fala: vou pescar. E teve algum outro companheiro dele, ele falou: não, nós vamos também. Depois você lê lá, João 21, você lê lá. Não, nós vamos também. Ô velho, tudo aquilo que aconteceu, você esqueceu, você não lembra de nada. Você não lembra de absolutamente nada. Você não viveu nada, você não sentiu, você não experimentou. Como que você fala, vou pescar? Só que aí o que acontece? Jesus aparece ressuscitado para ele. E é aí onde Jesus vai dizer que foi a que a Lígia trouxe no começo. E Jesus vai perguntar para ele: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Jesus repete 3 vezes. Jesus é insistente. Porque Jesus sabia o que tinha no coração de Pedro. Jesus sabia, Jesus conhece todas as coisas, Jesus conhece cada um de nós. Nós é que não sabemos o que Jesus quer de nós. Pedro também não sabia o que Jesus queria dele. Você imagina Pedro, é um pescador, um homem simples. O sonho, imagino eu que o sonho da vida de Pedro era qual? Pescar um peixe grande, ou ter uma pesca abundante sempre, ou acertar sempre. Mas não era isso que Deus queria para ele. Deus queria muito mais para Pedro. E assim é para nós. Assim é na nossa vida. A gente não tem ideia daquilo que Deus quer para nós. A gente não faz ideia. Há 16 anos atrás, quando eu fiz acampamento, nem católico eu era. Era batizado. Mas nem católico eu era. Você acha que eu imaginei lá atrás que um dia eu ia estar dentro de uma igreja com 500 pessoas aqui, eu com o microfone na mão, falando de Pedro? Nunca. A gente não faz ideia do que Deus está preparando. Mas tudo isso vem do que está aqui no versículo, deixa eu achar aqui, volta lá agora. No versículo 2. Ele viu 2 barcos à beira do lago, e os pescadores tinham descido e lavavam as redes. Lavavam as redes. Pararam de pescar. Foi somente por isso que eles pararam, que eles puderam ter um encontro com Jesus.
Muitas vezes na nossa vida a gente tem que parar. Espera. Eles estavam lá lavando as redes, estavam limpando as redes. Tem hora que tem que parar, fazer uma limpeza, ajeitar as coisas. Não é só pauleira, não. Você que fez acampamento, você parou 5 dias da tua vida. Você parou 5 dias. Para que Deus pudesse te encontrar. Para que Jesus pudesse olhar para você dentro daquele acampamento. Muitas vezes a gente vai seguir a nossa vida na loucura e não vamos dar tempo nem para que Jesus nos alcance. Se Pedro continuasse lá no mar, Jesus não teria encontrado com ele. Só foi encontrar porque ele parou. Então é necessário parar. É necessário sair da agitação. É necessário sair daquela nossa correria para poder escutar o que Deus tem para dizer para nós. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas, avança mais para o fundo e lançai vossas redes de pesca. Gente, Jesus era filho de carpinteiro. Jesus não manja nada de pesca. Nada. Absolutamente nada de pesca. Ao contrário de Pedro, que sabia tudo de pesca. Homem do mar, homem vivido nascido na beira do mar. E Jesus vai falar para ele: vai para a água mais profunda e lá você lança a sua rede. E olha o que Pedro diz: mestre, trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada. Quantas vezes na tua vida você tentou e a coisa não aconteceu? Quantas vezes você já lutou pelo seu casamento e a coisa foi infrutífera? Quantas vezes você já lutou pela educação do seu filho e a coisa não deu certo? Quantas vezes você lutou para o teu filho não entrar na droga e não deu certo? Quantas vezes você luta pela sua família e a coisa não funciona? Quantas vezes a gente tenta. Quantas vezes a gente reza e a coisa não acontece? Eu sirvo na igreja faz 16 anos e a coisa não acontece. Quantas vezes? Se a gente for para cada um tem uma história, né? Cada um aqui tem uma história. Quantas vezes na minha vida profissional eu tento e a coisa não sai do lugar? Quantas vezes eu luto contra um vício e não consigo? Quantas vezes eu luto contra um pecado e não consigo? Quantas vezes? Pedro pescou a noite inteira e não pegou nada, absolutamente nada. Mas aí ele vai dizer: mas pela tua palavra lançarei as redes. Ou seja, pela tua palavra, por aquilo que está escrito aqui na tua palavra, em obediência à tua palavra, eu vou lançar a rede onde você falou, não onde eu estou acostumado, não aonde eu pesco, não aqui no rasinho. E esse é o convite para nós. É para você sair do raso. É para mim e para você. Para a gente sair do raso. Vai para a água mais profunda. Porque o raso é a segurança. O raso eu estou com a água aqui no tornozelo, aqui eu estou seguro, eu estou firme. Oi, lindeza. O raso é zona de conforto. Para que eu vou sair do raso? Está tranquilo aqui? Para quê? É isso que Jesus está chamando você para nessa noite. Saia do raso, saia do comodismo, saia da zona de conforto. Mas por quê? Em obediência à tua palavra. Em obediência à tua palavra. Sai da zona de conforto. E aí o que acontece? Agindo assim, pegaram tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam.
Fizeram sinal aos companheiros de outro barco para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram os 2 barcos a ponto de quase afundarem. Olha a abundância daquilo que Jesus faz. É a abundância. Não é o raso. Não é a mesmice. Não é aquela coisinha supérflua. Vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: afasta de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Jesus não estava falando nada de pecado aqui, mas só a presença dele já fez Pedro cair em si. Só a presença de Jesus. Parece até que está meio fora de contexto isso que Pedro fala, né? Mas não está. É a presença de Jesus que faz revelar todas as coisas. E todos os que estavam com ele ficaram espantados com a quantidade de peixes que tinham pescado. O mesmo ocorreu com Tiago e João, filhos de Zebedeu, e sócios de Simão. Mas Jesus disse a Simão: não tenhas medo. Grifa aí na sua Bíblia: não tenhas medo. Não tenha medo do quê? De dar o passo. Não tenha medo de quê? De sair da zona de conforto. Não tenha medo do quê? De ir para águas mais profundas. Não tenha medo do quê? De ser obediente à palavra de Deus. Não tenhas medo. Não tenhas medo. Porque o medo paralisa. Porque o medo não deixa que a gente caminhe. Porque o medo nos congela onde a gente está. Porque o medo impede que a gente possa experimentar a graça que Deus tem para a nossa vida. Não tenha medo. Até porque a gente não sabe aquilo que Deus quer para nós. Ele já sabe. Ele já sabe. Assim como ele já sabia qual seria o destino de Pedro. Pedro achou que fosse continuar pescando a vida inteira. E continuou. Mas como pescador de homens. Pedro se torna o primeiro papa da igreja. Pedro se torna o primeiro papa da igreja. Esse era o destino de Pedro. Era isso que Deus queria para Pedro. Esse era o sonho de Deus para Pedro. Não que ele continuasse naquele barquinho, mas na barca gigantesca que é a igreja. Essa barca gigantesca que é a igreja, que continua até hoje pescando homens. Olha como a gente não tem noção daquilo que Deus prepara para nós. A gente não tem noção. Então, meu irmão, minha irmã, não tenhas medo de dar o passo. Não tenhas medo de ser obediente à palavra de Deus. Não tenhas medo. Vá para águas mais profundas. Pedro foi em obediência à tua palavra. Eu lançaria as redes lá no fundo. E aí Jesus disse para ele: de agora em diante serás pescador de homens. E aí no final, como a gente já falou aqui antes, Jesus vai perguntar para ele: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E ele vai perguntar para nós: tu me amas? Você que já me conhece, talvez você não me conheça muito, mas eu estou te chamando você para me conhecer. Fica comigo, não tenhas medo, vem para a água mais profunda, lê a minha palavra, me conhece, caminha comigo, que eu quero transformar a sua vida. Quero transformar a sua vida.
Quero fazer de você um homem novo, uma mulher nova, cheio do Espírito Santo. Tirar você do raso, tirar você da vida sem graça. Tu me amas? Tu me amas? Amém? Então vamos cantar. Pescador de homens, farei de ti. Fica de pé. Conduzirei ao reino do meu Pai. A face do Pai é essa que olha pra ti. Pois quem me vê, vê o Pai. Simão, filho de Jonas, tu me amas. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Simão, filho de Jonas, tu me amas. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Simão, filho de Jonas, tu me amas. Senhor, tu sabes tudo. Responde isso com o teu coração. Senhor, tu sabes que eu te amo. Senhor, tu sabes tudo. Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho, apacenta os meus cordeiros. Eu te amo, Jesus. 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 Essas palavras de Jesus a Pedro fique no nosso coração. Fique no nosso coração essa pergunta: tu me amas? Tu me amas? Mas essa resposta ela tem que ser dada com a nossa verdade, a nossa verdade mesmo daquilo que nós somos. Porque Jesus vai dizer que os adoradores que o Pai busca, aqueles que o adora em espírito e verdade. Então, diante de Jesus, aquele que sabe tudo, temos que ser extremamente verdadeiros. Então, diante dessa pergunta, Jesus, Simão, tu me amas? E vai perguntar para mim, e vai perguntar para você: tu me amas? Então, apacenta os meus ovelhas. Cuida um do outro. Cuida do teu irmão. Cuida da tua família. Cuida da tua esposa. Cuida do seu marido. Cuida dos seus filhos. Cuida. É isso que ele está dizendo para nós. Cuida do teu próximo. Não tenhas medo, meu irmão. Não tenhas medo de ir para o fundo, para águas mais profundas. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo.
cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho, apacenta os meus cordeiros. Se você ama, declara então, forte. Eu te amo, Jesus, 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 eu te amo, Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Posso fazer uma partilha aqui? Vamos sentar um pouquinho? Uma partilha. Não, quero que você fique aqui do meu lado. Do meu lado. Me dá força. Fica firme. Só sobrou nós hoje. Não tenhas medo. Para glorificar Jesus, né? A gente sabe que esses primeiros 4 pós-encontros depois do acampamento, eles são decididos pelo grupo de condução, né, Carlinhos? E quando eu vim, antes de entrar na fazenda, no sábado, eu vim aqui rezar pelo acampamento, no sacrário, e o Espírito Santo soprou assim, muito forte no meu coração: águas profundas. Águas profundas. E aí lá na fazenda, eu falei para a Bruna, eu sei que vocês vão decidir, mas eu estou em oração, porque tem uma palavra muito forte que Jesus coloca para nós, que Ele quer para todos nós, é que nós caminhemos para águas profundas. Vamos ficar em oração, para ver como é que vão ser esses temas. E aí, na semana passada, o Ministério de Música fechou, né, a nossa noite com essa música, Águas Profundas. Eu até partilhei com eles. Foi mesmo. E aí, nunca vi eles tocarem essa música, mas é isso. E aí, ontem à noite, o Carlinhos sempre passa na última hora o tema. Ele passou esse tema, Águas Profundas, para fechar esse círculo. Deixa eu explicar. Não era eu que ia fazer pregação hoje, não. Era a Bruna, né? Aí, por conta de compromissos, ela pega e me liga e fala assim: Carlinhos, ó, eu não posso ir, você vai? Aí eu falei: vou, aí, né? E qual que é o tema? Não tem tema, você vê lá. Eu falei: tá bom. Eu falei: vou rezar, né? Aí veio essa passagem, essa palavra. E foi ontem à noite mesmo que eu mandei para Lígia, né? Então isso só vem confirmar, né, a presença de Deus. Deus falando com a gente, Deus está falando, né? Simples assim. Eu gosto de dizer na simplicidade, porque Deus é muito simples. Ele é muito simples, né? Não tem nada de complicado, não. Complicado somos nós, né? Então foi isso. Obrigado, viu, Lígia? É que a gente não entende, como você disse, mas se a gente se colocar em oração, né, as coisas acontecem. E eu só queria assim, porque a semana passada eu disse que nós não somos um povo qualquer. E nós não somos um povo qualquer. Nós somos um povo que Deus reuniu, que Deus chamou, que Deus está formando. E Ele precisa que nós demos para todo mundo testemunho desse amor. Que é isso que você trouxe para a gente hoje, né? Não devemos ter medo de testemunhar o amor de Deus, esse amor que nós conhecemos para o mundo. Amém. Deixa eu só completar também mais uma coisinha aqui, que foi uma coisa assim, a equipe sabe disso, na preparação para esse acampamento, são 4 formações, né? Durante 4 sexta-feiras a gente se reúne aqui e para se preparar mesmo para o acampamento. E na última formação, eu que dei a última formação, e a hora que eu comecei aqui, eu peguei e fiz uma pergunta para eles. Eu falei assim, para a equipe, eu falei assim: tá todo mundo preparado para mais um acampamento? Aí todo mundo gritou: sim! Eu falei: não é mais um acampamento, é o acampamento. E esse acampamento, ele de fato, ele foi o acampamento. Não é mais um.
Deus quis e preparou esse acampamento dessa forma. Ele sabe por quê. Ele sabe por quê. E em obediência à tua palavra, a gente seguiu aquilo que Ele mandou. Amém? E vamos continuar seguindo sempre, em nome de Jesus.